Ver, ouvir e testemunhar. Você tem ouvido ou visto algo de Deus em sua vida? Então, é preciso que você compartilhe isso com as outras pessoas. Hoje em dia, há muitas pessoas incrédulas, pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam na palavra do Senhor, que não acreditam na igreja. Essas pessoas precisam ouvir testemunhos da verdade. Então, se você é uma pessoa séria, honesta e íntegra, fale de Jesus, fale de Deus, fale do poder do Senhor, fale do que você tem visto e ouvido a respeito de Deus para essas pessoas, pois elas acreditam em você, sabem da sua credibilidade e o Senhor vai te usar para que elas possam deixar a incredulidade e venham a crer no Evangelho. Como elas haverão de crer se não há alguém para lhes falar a verdade? Não podemos ficar com o que temos visto e ouvido somente para nós. Precisamos compartilhar. Então, compartilhe os milagres que Deus tem feito em sua vida. Compartilhe as bênçãos, as palavras que Deus tem ministrado ao seu coração. Compartilhe a alegria de servir ao Senhor. Dê testemunho do quanto a igreja tem sido importante para você. Esse será o tema da nossa devocional de hoje. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe você, o seu lar. Que a graça e o poder de Deus seja sobre todos nós. A nossa devocional de hoje, o tema será ver, ouvir e testemunhar. Pastor Clodoaldo aqui e vamos ler mais um texto da Bíblia que está em Atos, capítulo 22, os versículos 12 a 15. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: o Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Irmãos e irmãs, o capítulo 22 do livro de Atos dos Apóstolos é chamado de capítulo da defesa do apóstolo Paulo. Ele havia sido levado preso pelos judeus que estavam com inveja e ciúme do seu ministério de pregar a mensagem do evangelho aos gentios. Quando estava para entrar na fortaleza, pediu a palavra e começou a falar com a multidão que estava pedindo a sua morte. Foi então que fez a sua defesa, disse que era judeu e antigamente perseguia os cristãos, mas teve uma experiência muito poderosa com o próprio Jesus quando estava indo para a cidade de Damasco prender os que eram do caminho do Senhor. Jesus lhe apareceu e lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Segundo Paulo, a luz foi muito forte e ele ficou cego. E Jesus disse que ele teria que ir para Damasco e lá é que iriam dizer para ele como seria a sua vida dali por diante. Foi então que Saulo, ou o apóstolo Paulo, encontrou um servo de Deus chamado Ananias, que lhe deu a devida direção que lemos nos versículos aqui no início da devocional. Ananias disse que Deus havia escolhido Paulo para conhecer a sua verdade, ver o justo que era Jesus e ouvir sua palavra para ser testemunha a todos os homens daquilo que viu e ouviu. Meu Deus, muito forte essa direção que Ananias deu para o Saulo. Só que a multidão que estava ouvindo Paulo testemunhar da sua experiência, eles ficaram furiosos, ficaram endemoniados, rasgaram suas roupas e começaram a atirar terra para cima, pedindo a morte deste homem que os afrontava com essas palavras. Paulo foi preso e quase foi açoitado, mas ele reclamou
que era um cidadão romano e pelo menos ele se livrou dos açoites até ser interrogado e julgado, conforme nós podemos ler no restante do capítulo. Bom, o que quero enfatizar aqui neste capítulo é a direção que Deus mandou Ananias entregar a Saulo, que ele foi escolhido para ver e ouvir a Jesus e ser sua testemunha e dizer a todos tudo o que tinha visto e ouvido. Nós também somos desafiados a fazer o mesmo. Fomos escolhidos por Deus, tivemos nossos pecados perdoados, recebemos o poder de sermos chamados filhos de Deus e a herança do direito da vida eterna. Nós recebemos o Espírito Santo, temos visto milagres e ouvido de forma muito tremenda a palavra do Senhor nosso Deus. Então, precisamos compartilhar essa palavra, precisamos anunciar todos os feitos e maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas. Peça direção ao Senhor, peça uma maneira, peça estratégias para você poder compartilhar a palavra com as pessoas da sua família, com os seus amigos e conhecidos, as pessoas do seu trabalho ou onde você estuda. Muitas vezes nós compartilhamos tantas bobagens, falamos de futebol, falamos de política, falamos de artistas e de filmes, compartilhamos vídeos engraçados na internet. E por que nós não falamos de Jesus? Por que não falamos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Por que não testemunhamos dos milagres e feitos do nosso querido Salvador? Por que não falamos da salvação, do perdão e da vida eterna a essas pessoas? Deus nos salvou para proclamarmos a sua salvação. Que hoje o Senhor te incomode com isso e você, assim como o apóstolo Paulo, seja um instrumento nas mãos do Senhor, uma testemunha de tudo que ouviu e viu diante da presença de Deus. Amém? Que todos nós sejamos missionários e venhamos a proclamar a grandeza de Deus. Nós vamos ouvir, nós vamos ver e vamos testemunhar do Senhor. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer aquele momento de intercessão. Orem comigo. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse desafio, meu Pai, nesta manhã que recebemos aqui, ó Deus, de ver, ouvir e testemunhar dos seus feitos. Ah, Senhor, temos visto, temos ouvido coisas grandiosas do Senhor. Ah, Senhor, quantos são os milagres, as bênçãos e as verdades, ó Pai, que temos visto diante da sua presença. Que possamos, ó Deus, compartilhar com os nossos irmãos, com os nossos familiares, amigos, colegas, conhecidos, que todos possam saber da sua verdade. Claro, meu Pai, que não vamos ser fanáticos, ficar só falando, Deus, de religião, não é nada disso, mas precisamos com a nossa vida, com o nosso amor, Senhor, com palavras de sabedoria, com palavras de ajuda, oh Deus, a sermos missionários a essas pessoas e falarmos de Jesus, e falarmos da palavra, falarmos da igreja para honrar e glorificar o teu santo nome. Quantas pessoas estão ao nosso redor morrendo, Senhor, na incredulidade, querendo se suicidar, querendo abandonar a família, fazer tantas bobagens, e nós, às vezes, falando de futebol, falando de videozinhos da internet, falando de artistas, de filmes ou de novelas. Misericórdia, Senhor, nós temos que proclamar com fé a sua palavra, Pai, estender a mão, ajudar os necessitados, para que eles vejam em nós que somos testemunhas de Jesus, que somos testemunhas da sua palavra, que sejamos, Senhor, ó Deus, instrumentos teus para arrancar vidas da incredulidade, meu Pai, e que eles possam crer no Evangelho, crer na sua palavra. Ó Senhor, desafia-nos nisso, Senhor, para que a gente seja usado, ungidos e abençoados pelo Senhor para proclamar a sua salvação. Em nome de Jesus nós oramos, Pai. E agora nós vamos interceder uns pelos outros, porque é também, Pai, uma maneira, uma estratégia para ajudar
as pessoas a crerem em Ti. Quantas pessoas podem estar nos ouvindo que já não creem mais na salvação, já não creem mais que o Senhor pode fazer um milagre, já não estão acreditando. Tamanho é o problema, tamanhas são as causas, meu Pai, que elas estão, Deus, enfrentando, causas impossíveis que o Senhor possa abrir, Deus, oh Deus, uma oportunidade para essa pessoa, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor traga cura, traga revelação, traga uma palavra vinda do coração do Senhor, para acalmar, Deus, para alentar, para confortar essa pessoa, meu Pai, que ela tenha fé, que ela tenha paciência e esperança em Ti. Senhor, o emprego vai chegar, a bênção do Senhor vai acontecer, o livramento já está acontecendo, e eu peço ao Senhor que essa pessoa se volte a Ti, Pai. Oro por aqueles que estão, Pai, passando sufocos, meu Deus, quem sabe nas finanças, ou quem sabe uma pessoa que ainda não crê em Ti, mas está enrolada, está endividada, tem gente querendo matá-la, tem gente querendo, Deus, fazer coisas horríveis, que o Senhor, Pai, possa ajudar o Teu servo a quitar essas dívidas, Senhor, a não dever nada a ninguém, Senhor, em nome de Jesus. Esse jovem, oh Deus, dessa família que está devendo, Deus, traficantes, que está devendo agiotas, oh meu Deus, ajuda essa família a se ver livre desse problema, que o Senhor possa prover, e o Teu servo e a Tua serva tenham responsabilidade e juízo e não façam mais loucuras. Ó Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, derrotados, Pai, abatidos, destruídos, desistidos e desanimados, que o Senhor possa levantá-los, meu Pai. Oramos por aqueles que estão sozinhos, precisando de uma bênção, meu Pai, de um companheiro e uma companheira para casar. Oh Deus, alguém, Senhor, que vai estar junto, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer milagres na vida dessa pessoa. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão tristes no casamento. Oh Deus, o casamento aos olhos humanos está falido, mas o Senhor é Deus para restaurar o amor deste homem e dessa mulher. Repreende o adultério, a frieza, a frigidez, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tristeza, a decepção, a traição, a ingratidão, Senhor, dentro dessa casa, em nome de Jesus. Oro por esta jovem, por esse jovem que quer estudar, quer ter uma carreira, quer ter uma profissão, já está trabalhando, mas quer progredir, quer subir na vida, Pai, para honrar ao Senhor e ter uma boa família. Oro, Deus, pelas crianças, pelos jovens e os idosos. Ah, Deus, quantos idosos sofrendo com enfermidades, sofrendo com problemas na família, que o Senhor possa ajudar. Ajuda aqueles que estão envolvidos na sua obra, aqueles que estão trabalhando, Pai, que colocaram a mão no arado, que assim o Senhor possa ajudar e abençoar todos os Teus filhos. Senhor nosso Deus, já Te agradecemos por todas as bênçãos. Deus, abençoe esse dia, não nos deixe cairmos nas tentações que Satanás apresenta para nós, que vivamos uma vida de santidade, de amor e de integridade diante da Sua presença. Assim nós oramos, certos que terminaremos esse dia louvando e adorando ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, bendito seja Deus por mais uma palavra, mais um capítulo da Bíblia, não é? E eu quero pedir a você, como a gente falou na própria mensagem, compartilhe a palavra para que mais pessoas possam ouvir e serem assim tocadas por Jesus. Tá legal? Todos os dias, 6 horas da manhã, eu, pastor Clodoaldo, estou aqui, você por aí, e juntos nós somos mais fortes, orando uns pelos outros, pedindo as ricas e abundantes bênçãos do Senhor. Até amanhã, Deus assim permitindo. Deus abençoe você, um grande abraço, Deus abençoe a sua família, tenham todos um lindo e abençoado dia. E eu quero desejar a todos vocês a paz do Senhor Jesus.